Queridos amigos, candidatos às provas do IME, do ITA, esta aula é para vocês. Está no nível que tu merece, das questões que vão aparecer por lá. Estamos falando de aplicações da lei de Raul, mas aplicações que vão exigir muita concentração, principalmente um rigor científico, no sentido de manter as unidades da questão evoluindo até a resposta. Nós, para trabalharmos de acordo, nós vamos utilizar um livro que é meu livro de cabeceira, é o Kotz e Trischel. Eu tenho na minha casa, já bastante envelhecido, a terceira edição. E, por sinal, na primeira página, tem um recadinho aqui de um dos meus filhos. Melhor pai do mundo. É letra de criança. De quem terá sido? Qual dos 7 escreveu isso? Eu não sei, porque eu manuseio esse livro há tanto tempo. Mas amo a todos como amo a você também. Nós estaremos nas páginas 440 a 443. Bom, antes de mais nada, existe um dado que a gente não contesta, que são as constantes. As constantes tonoscópica do abaixamento da pressão máxima de vapor, a constante crioscópica e a constante ebullioscópica. Bom, dissemos que a constante tonoscópica tem que ser determinada porque é fácil. Basta você trabalhar com o mol do solvente. Considerando o solvente universal, a água, o mol é 18, mas é gramas. Mas não é só ao mol apenas. O denominador é 1000 e a unidade é molar. Então, utilizamos realmente a unidade que independe de temperatura, chamada molaridade, que é mol por quilo. Se eu tenho mol por quilo aqui embaixo, o mol aqui de baixo sobe com o expoente menos 1. E o quilo do denominador pode ser escrito no numerador em expoente positivo. Bom, a constante crioscópica, como comentamos naquele dia, tem a ver com o calor latente de fusão. E considerando a temperatura de fusão, que no caso da água é 0 Celsius, ou, não se trabalha com Celsius, 273 Kelvin elevado ao quadrado, então é Celsius ao quadrado, sobre a variação de entalpia na fusão, que no caso da água é 80. Bom, então qual é a constante de concentração? No caso da água de que estamos falando, é 1,86. O Celsius ao quadrado com o Celsius aqui embaixo vai dar um Celsius só, mantendo a unidade mol por quilo no denominador, que subindo dá mol no menos 1 vezes quilo normal. De forma semelhante, a constante ebullioscópica, que tu terás o dobro da temperatura de vaporização com formação de bolhas, que a gente chama temperatura de ebulição, que no caso da água são 100 Celsius ou 373 Kelvin, elevado ao quadrado, levando em conta a variação de entalpia na vaporização completa, que é a ebulição. 540, então a constante ebullioscópica é 0,52 graus. Graus Celsius ao quadrado, graus Celsius, graus simples. Sobre mol, que passa para o numerador expoente negativo, e aqui embaixo sobre quilogramas, que passa para cima com o expoente positivo. Esses detalhes serão rigorosamente seguidos para nós alcançarmos a boa resposta para as questões difíceis. Bom, então, nos propomos refazer a questão da página 440, que trata do seguinte. 440, questão. O composto 1,2-etanodiol
é comumente chamado etileno-glicol. É componente dos líquidos anticongelantes para motores e também de fluidos de freios, solvente de tintas para canetas esferográficas. Essas canetas são chamadas esferográficas, caneta Bic, etc. Muito bem, o solvente dessa tinta é o etileno-glicol. Mas solvente nas indústrias de tintas e de fibras sintéticas. Muitas aplicações para o glicol, como explicaremos. Bom, se 650 gramas de etileno-glicol forem dissolvidos em 1,5 kg de água, a solução é de 30,2%, comumente usada como anticongelante. Qual a pressão de vapor da água na solução a 90 graus? A pressão do vapor da água a 90 graus é 525,8. Está indicado aqui, milímetro de mercúrio. Sabemos que a água ferve, ebule a 100 graus, porque a 100 graus alcança 760, que é justamente a pressão equivalente à pressão externa. Aí, a pressão máxima de vapor joga todo o líquido para fora, atinge a ebulição. Então, estamos abaixo da temperatura de ebulição. Qual a pressão de vapor da água? Qual a pressão de vapor da água na solução? Então, nós queremos saber qual é a nova pressão máxima de vapor, incluindo esse soluto. Esse soluto não é volátil. Esse soluto não volátil nesse solvente vai dar uma solução com abaixamento da pressão máxima de vapor, que é o que nós queremos determinar. Muito bem, para chegarmos a bom termo, vamos então utilizar diversas contas com muita precisão, como comentei. Primeiramente, quem és tu, vivente? O etano 1,2-diol. Esse é o nome correto. Et são 2 carbonos. Quando se fala etileno, faz-se menção a uma dupla. Porque quando tem 2 carbonos de uma simples, é o etano. Quando tem uma dupla, é o eteno, chamado de etileno. Se tivesse uma tripla, seria o etino ou acetileno. Quando se fala de eteno, se fala de dupla. Mas nesse caso, a pi foi substituída por 2 OHs. Então, não é etileno no sentido de haver dupla. Era etileno, que agora passou a ser etano. É o etano-diol, na posição número 1 e posição número 2. Então, esse é o etano-diol. Muito bem. Um comentário a mais. A sua massa molecular, que certamente nós vamos precisar, será 2 carbonos que pesam 12 dá 24, 4 hidrogênios mais 2, 6, vai dar 30, 24 mais 6, 30, 2 oxigênios, 16 para cada um dá 32, portanto, a massa molecular será de 62 unidades de massa atômica. Um outro detalhe que nós vamos já determinar. Nós estamos tratando de propriedades que dependem do número de partículas. Uma molequinha de glicose, uma substância que não se ioniza dentro d'água, uma molécula de glicose é uma partícula. Já um cloreto de sódio, um sal alcalino, se dissocia integralmente. Então, uma molécula de cloreto de sódio são 2 partículas, porque dissociou 100%. Temos que levar em consideração, porém, o fator de correção de Van 't Hoff, que, por exemplo, um fosfato de cálcio da vida, que tem uma dissociação de 30%, não vai dar o total de partículas que tu pensa que vai dar. Porque a quantidade de partícula que dissociou, uma porcentagem retorna a associar-se. Portanto,
Temos que levar em conta qual é o grau que dissocia, temos que levar em conta, sim, a quantidade teórica de partículas, menos 1 mais 1. Numa expressão interessante. Mas, no caso de termos uma substância de ligação covalente que não se ioniza, quais são as substâncias covalentes que se ionizam? Os ácidos. Os ácidos são compostos moleculares que dentro d'água ionizam. Arrhenius. Os ácidos, tanto inorgânicos quanto ácidos orgânicos, aqueles que têm C-O-OH. Se tem C-O-OH, o H ioniza. Se não for ácido, os compostos moleculares têm um alfa de 0%. Eles não dissociam. Ora, se eu tenho zero na expressão, anulou esse termo. Então, o que eu tenho que admitir? Que por ser uma substância molecular, o tal do I, aquele número de votos dos participantes da coligação, é equivalente ao número de moléculas. Uma molequinha, uma partícula. Uma molequinha, um voto no abaixamento da pressão máxima de vapor. E é justamente disso que nós queremos falar. Qual é o abaixamento da pressão? Detalhe. Quando se trata de abaixamento de pressão, vai ser relativa à pressão. O abaixamento da pressão máxima de vapor relativa à pressão inicial corresponderá à constante tonoscópica vezes a concentração. Quanto mais soluto eu colocar, mais efeito tonoscópico eu vou ter. Só que a forma de concentração tem que ser molaridade. Como nós comentamos há pouco, molaridade é justamente mol por quilo, que aqui passou para cima, então o mol ficou menos 1 e o quilo de menos 1 ficou mais 1. Bem, então, tá aí, multiplicado pelo I. Esses são os termos da nossa conversa. Nós já conhecemos qual seja a pressão da água. A pressão máxima de vapor da água pura é 525,8. Eu quero saber qual é a nova pressão máxima de vapor. Claro, numa múltipla escolha, tu vai cravar um número abaixo desse aí, porque você sabe que vai baixar. De quanto? Bem, então nós não sabemos, então deixa quietinho aí. Vamos então trabalhar com o KT. Quanto que é a constante tonoscópica para esta expressão? Primeiro, o nosso solvente é água, então vem cá. A constante tonoscópica que eu vou expressar será 0,018 gramas, correspondente ao seu mol, dividido por 1000. Galera, já está dividido. É 18 dividido por 1000. Mas a unidade aqui do denominador é mol por quilo. Mol por quilo. Rigorosamente, tudo isso tem que ser expresso para ser perfeitamente simplificado. Vamos agora à concentração molar. A concentração molar, tu lembra ainda, vem a ser o número de mol dissoluto. Como é que eu descubro o número de mol dissoluto? Através da massa, 650 gramas do soluto, dividido pelo seu mol. Qual é o mol do etanodiol? Já nos antecipamos, o mol será 62 gramas. Exatamente se a massa da molécula está expressa em unidade de massa atômica, o mol estará expresso em gramas. 62 gramas por mol. Estas são as unidades. A massa do soluto 650, o seu mol 62 gramas por mol. Por isso que, daqui a pouco, quando nós fizermos a conta, nós vamos simplificar grama com grama e este valor será dado em mol. Mol do numerador, mol do soluto, sobre a massa em quilos da solução.
A massa da solução corresponde os 650 que você colocou, com o detalhe que eu rapidinho já vou corrigir. Por quê? Porque eu não quero saber de gramas. Eu quero, na concentração molar, a massa da solução em quilogramas. Se a massa do soluto é 650, vai passar a ser agora 0,650, passando para quilo. Já a quantidade da água, porque é o solvente mais o soluto, é a solução inteira, mais 1,5 kg. Muito bem, aqui já está assegurado. Bem, e além disso, o I. E o I corresponde ao valor 1, porque se trata de uma substância molecular que não apresenta partículas dentro da solução. Muito bem, vou agora então fazer a substituição. Quanto que é o ΔP? De quanto que vai haver abaixamento? Vai abaixar de quanto? Porque eu sei que a pressão original é 525,8 milímetros de mercúrio. Se eu souber de quanto vai baixar, eu sei quanto que eu vou subtrair desse 525. Na continuação da expressão, eu tenho então esta quantidade aqui, que é, vou colocá-la de novo, terei 0,018 gramas, dividido por mol, e multiplicado por quilograma no denominador. Multiplicado agora por a quantidade. A quantidade 650 dividido por 62 vai me dar 10,483. Vai me dar 10,48387 mol. E no denominador? No denominador eu que tenho 650 gramas, vou passar a ter 0,650 quilos, com mais 1,5 kg, vou ter então 2,15 quilogramas. Muito bem, e multiplicado por 1, que agora eu vou eliminar. Bom, contas a serem feitas através da pureza da simplificação. A simplificação vai me dar este mol, que foi a quantidade de soluto, vai cancelar com esse mol que está na constante tonoscópica. Este mol aqui do denominador da constante tonoscópica está cancelando com o mol aqui em cima. Porque a divisão da massa do soluto pela massa molecular, grama por mol, me deu o mol de numerador do numerador. Numerador do numerador. Esse é o numerador e o mol agora ficou no seu numerador. O que mais que eu vou cancelar? Eu vou cancelar a unidade quilo. A unidade quilograma, que está na minha constante tonoscópica, estarei cancelando com o quilograma que está na massa da solução. Isso então vai me dar um ΔP, que vai ser de quanto? O ΔP dessa expressão, que será o resultado 525,8 multiplicado pelo valor que vai dar